Senador, presidente da CPI, Omar Aziz, é um prazer falar com o senhor. Começar pela notícia que vem pelo UOL, o alerta do UOL agora pela manhã, que a Polícia Federal começa a investigar o senhor presidente da República por crime de prevaricação. Essa história surgiu na CPI, a CPI que todo mundo disse que não ia dar em nada, que não ia acabar em nada, está dando num bode desgraçado, e principalmente para o governo, porque até agora o governo Jair Bolsonaro não tinha sido contemplado com possibilidade de corrupção e, por consequência, prevaricação da autoridade máxima do país a ser investigada, claro, né? Está sendo investigada, a abertura do inquérito houve por força da Rosa Weber, que pressionou a PGR e abriu o inquérito que não queria abrir, mesmo porque foi colocado lá pelo presidente da República, e ele mesmo deu uma entrevista para mim aqui e disse que mesmo colocado pelo presidente da República, jamais agiria a favor do presidente da República, mas em si a favor da justiça. Só me deu uma entrevista, porque depois não voltou a falar mais comigo. Agora, vamos ver no que vai dar esse inquérito. Até agora, não havia batido as portas do Planalto diretamente corrupção. E agora, além da corrupção, a corrupção gera a prevaricação. Quer dizer, a autoridade que sabe e que não denuncia o crime que aconteceu. Mas surgiu aí na CPI. E a Polícia Federal começa a investigar. O senhor acredita que a investigação da Polícia Federal dê em alguma coisa, senador Omar Aziz? Um abraço ao senhor. O senhor deve estar mais magro de tanto ouvir coisas e trabalhar pra caramba nessa CPI, que, como todo mundo pensou, já é comum a gente pensar que CPI acaba em pizza. Essa não só acabou em pizza, não vai acabar em pizza, como vai acabar num pepino e daqueles um abacaxi para ser descascado, bem difícil para quem está indo lá. Pois não, senador, bom dia ao senhor, saúde, que tenha uma ótima semana, em que pese as notícias não serem lá das melhores. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar novamente com você aqui. Você coloca muito bem, né? Não foi uma iniciativa da PGR, muito menos da Polícia Federal, investigar o presidente. Foi uma iniciativa da ministra Rosa Weber, que determinou que fosse investigada a prevaricação. Mas eu acho que a Polícia Federal tem muito pouco a investigar, é só ouvir a entrevista que o presidente deu à Rádio Gaúcha. Ele ali admite que prevaricou. Quando diz, eu recebo mais de 100 pessoas, nem tudo eu tenho tempo para encaminhar. Ele não disse que nem não encaminhava, ele não tem tempo para encaminhar. Eu até sugeri na Rádio Gaúcha que, em vez de ele estar passeando de moto, ele podia tirar esse tempo para encaminhar as denúncias que ele tem recebido. Ele não fez, ele não está fazendo isso. Então, a Polícia Federal tem já a entrevista dele dado à Rádio Gaúcha no sábado, após a motociata costumeira do presidente da República, em que ele admite que recebe muitas denúncias, recebe muitas pessoas todo mês, em torno de 100 pessoas, e que ele não tem tempo, e veja bem, as palavras dele não são minhas, ele não tem tempo para encaminhar todas. Uma coisa estranha para quem pregou na campanha que ia combater a corrupção, que o governo dele não ia ter esse tipo de coisa. Então, como ele não tem nenhum tipo de ação social no Brasil, na área de segurança pública no Brasil, a economia cambaleando, o número de desempregados no Brasil subindo, a distribuição de renda muito ruim, pelo menos ele poderia ter tempo para encaminhar uma denúncia tão séria que foi feita pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão num sábado na residência dele. Ele poderia ter pego o telefone e ligado para o delegado-geral da Polícia Federal, para o ministro da Justiça, para quem quer que seja, diz, olha, estou recebendo aqui o deputado federal Luiz Miranda com o seu irmão, eles estão me trazendo um caso muito sério, hoje é sábado, mas na segunda-feira, nas primeiras horas, eu quero que vocês recebam o deputado para que vocês possam investigar o que ele está me levando. Era simples, era um telefonema que não demoraria 30 segundos se ele tivesse realmente boa vontade de investigar. Como ele não teve boa vontade, ficou agora todo dia, primeiro o Onyx inventa uma desculpa, depois a liderança dele no Congresso outra, e agora vem essa que ele realmente
Ele teve uma conversa com o deputado Luiz Miranda, mas como ele recebe muita gente, ele não teve tempo. Sugestão de um simples mortal: presidente, pare de andar de moto e vá trabalhar. Bom, senador, com toda a confiança que eu tenho na Polícia Federal, eu acho que esse caso não vai bater no presidente. Eu acho que não vai dar em prevaricação no presidente. Não só na polícia, como no estamento judiciário brasileiro. Tenho confiança, mas acho que não vai bater no presidente. Sinceramente, não acho. Conhecendo o Brasil ultimamente, né, você cria leis que são importantes, fundamentais. Né? Você cria um estamento aí, judiciário fundamental da prisão em segunda instância quando lhe convém prender alguém que nem o Lula para não participar das eleições. Aí o próprio Supremo vai lá, avaliza, e com o Lula na cadeia, não porque o Lula foi para a cadeia, mas por causa da prisão em segunda instância, para ser julgado a toque de caixa, prenderam um monte de gente que precisava prender também de verdade. Né? Prenderam líderes de facção, prenderam criminosos e tal. E aí, de repente, decide-se que a segunda instância não vale mais. Para tirar o Lula da cadeia, porque viram que, tirando o Lula da cadeia, elegeram o Bolsonaro, e agora não tem ninguém para tirar o Bolsonaro de lá, bom, vamos tirar o Lula da cadeia. Aí acaba a prisão em segunda instância. A verdade é praticamente essa. Eu não posso afirmar que é essa, mas eu posso imaginar que é essa. E o Lula não está inocentado, ele está mal investigado e, segundo o Supremo, e mal julgado pelo Moro, segundo o Supremo. Isso não significa inocência. Como a gente conhece o Brasil, sabe quando o Lula vai ser investigado de novo direito e julgado de novo? Não vai ser, mesmo porque também não tem prisão em segunda instância, então ele está praticamente anistiado, ficha limpa e concorre às eleições. E aí abriram as portas do inferno. Aí vem Cunha, Gedel, que foi pego com 51 milhões e tal. Mas mesmo assim eu acho que a resistência de gente como o senhor, não é? de gente interessada realmente que o Brasil seja um Brasil melhor, eu acho que é bacana. Mas essa resistência começa a bater num patamar perigosíssimo, tá? Para as instituições. A nota do senhor ministro da Defesa, a quem eu tenho o maior apreço, conheci na intervenção do Rio de Janeiro, achei uma pessoa simpática, um cara de extrema qualidade, mas que fez valer um tom agressivo e exagerado nessa nota que ele manda à CPI, diretamente ao senhor e aos membros da CPI, dando um recado que daí não poderia passar, que os militares não iriam tolerar esse tipo de reação. O senhor já falou sobre isso, mas não custa nada a gente lembrar o assunto, porque é uma coisa grave em que o que tem mantido o Brasil ainda democrático é, na realidade, a permanência e a resistência das instituições. Você pode dizer que a nossa democracia é jovem e instável, é mesmo, mas mandou 2 ex-presidentes para a cadeia e empichou 2. Quer dizer que a democracia funcionou nesses casos. Tá? Agora, a nota do presidente, a nota do ministro da Defesa fica mais grave quando o presidente da República vem e diz o seguinte: olha, se não tiver voto impresso, é possível que não tenha eleições. Você junta uma coisa a outra e lembra de coisas que você não queria lembrar. Será que eu estou errado, senador? A nossa democracia corre riscos? Bem, errado Vossa Excelência não está. Não está porque nós estamos vivendo um momento, Datena, que há, sim, uma vontade de intimidação. Olha só, você deve ter ouvido o que eu falei na CPI. Em momento algum, generalizei as Forças Armadas. Falei aqui isso. Eu não só ouvi como falei. Falei, o senador foi cuidadoso em dizer, olha, a parte podre deve estar envergonhando a parte boa. Eu falei que o senhor teve esse cuidado ainda. O senhor teve cuidado de separar o joio do trigo. Separei, porque, veja bem, começou você irresponsável, fui governador do estado do Amazonas. Você já teve a oportunidade de conhecer nosso estado. Nosso estado é gigante. O que as Forças Armadas prestam de serviço na minha região é uma coisa que você não dá para mensurar.
Aqui eu convivi com grandes generais, oficiais. O Paulo Sérgio, que é general de exército, é comandante do exército, serviu 12 anos no Amazonas. Conhece muito bem nossa região. General Vilas Boas, general Heleno, o vice-presidente Mourão. Veja bem, essas pessoas, você já viu como é que eles atuam na nossa região? Eles vêm para cá, eles vão para municípios fronteiriços, onde você não tem uma qualidade na saúde, não tem uma qualidade na educação, trazem as suas famílias, há um sacrifício desses homens. Tenha certeza que eles não concordam com isso. Acontece que quando a pessoa assume um cargo do executivo, não é o Exército, não é a Marinha, nem a Aeronáutica que está nomeando da Terra. É o presidente que nomeia. Então, o Pazuello, quando foi ministro da Saúde, ele não era o general Pazuello, até porque lá ele não ia comandar nenhuma tropa, não. O que ele fez lá foi um arremedo de administração muito mal feita e ele vai pagar por essas omissões que ele teve. O meu estado, em plena pandemia, pessoas morrendo sem oxigênio e ele fazendo graça com Tretecov, com tratamento precoce, querendo aqui induzir a população, usar o Amazonas como cobaia para ver se o tratamento precoce fosse dar certo. Então, de forma nenhuma, eu ataquei as Forças Armadas. A nota é desproporcional o que eu falei. A nota é desproporcional. Agora, eu não tenho culpa, e brasileiro nenhum tem culpa, se você vê o coronel Elcio, né, sendo citado várias vezes, o coronel Blanco, que vai depor depois de amanhã, o tenente-coronel Elcio, o general Pazuello. Esse cidadão que esteve lá depondo a semana passada, que eu mandei recolher, porque estava mentindo na CPI, era sargento da aeronáutica, ele era controlador de voo. Eu não tenho culpa, não é a culpa das Forças Armadas, não é a culpa dos brilhantes militares que nós temos, com dificuldades. Porque você sabe muito bem, Datena, eu sei porque eu vivo aqui na região do Amazonas. Nós temos uma força aérea com aviões sem estrutura para defender a nossa pátria. Nós não conseguimos lutar contra a Venezuela, Colômbia, Peru, Equador. Nós temos dificuldade, porque nós não temos equipamento suficiente. Hoje você sabe que não é uma quantidade de homens que ganha uma guerra, mas é tecnologia, nós não temos. Existe um esforço muito grande das Forças Armadas em manter a nossa soberania, em cuidar das nossas fronteiras. Então, tem um respeito muito grande. Achei a nota desproporcional, ela tenta intimidar a CPI, não vai intimidar, até porque hoje mesmo o Estadão pega a minha ficha aí, que o SNI tinha e soltou a ficha, que eu, na minha luta pela democracia pelo Brasil, não é uma ficha que me desonra, pelo contrário, eu fiz o meu papel na época em que eu era estudante, como muitos brasileiros fizeram, para que a gente reabrisse as portas do Brasil e tornasse a democracia. E como você bem disse, pós-ditadura, nós tivemos todas as eleições, nenhuma foi contestada. O Collor se elegeu, o Lula não contestou. Fernando Henrique se elegeu, o Lula não contestou. Fernando Henrique foi reeleito, o Lula não contestou. O Lula foi eleito, o Serra não contestou. O Lula foi reeleito, o Alckmin não contestou. A Dilma foi eleita, o Serra não contestou. A Dilma foi reeleita, o Aécio não contestou. O presidente Bolsonaro foi eleito, agora é a primeira vez que eu vejo na história do mundo, não é do Brasil, um cara ganhar a eleição e dizer que foi roubado. É a primeira vez. É tipo tu ganhar o Campeonato Paulista, faz 2-0, e aí ainda sai dizendo que foi roubado. Já viu um negócio desse? Quem reclama é quem perde. Então ele cria um fato, né, achando que o Tribunal Superior Eleitoral, que, aliás, é um dos poucos países que tem Tribunal Superior Eleitoral, né, a maioria dos países não tem,
Cada juiz da sua comarca faz a eleição, é um juiz único. Né? Aqui nós temos um Tribunal Superior e temos TRE no Brasil todo. Uma fiscalização de todos os partidos. Né? Aí ele quer condicionar uma eleição, só vai ter eleição, né? Parece aqueles meninos birrentos. Olha, só vai ter eleição se for do meu jeito. Sabe aquele negócio que a gente era menino e o caba não jogava nada, mas tinha um dinheirinho, comprava bola, ele chegava lá e a gente tinha que colocar ele no time para jogar, senão não tinha bola para jogar. A bola de couro, né, que a gente queria. Aí quando ele não queria mais jogar, ele pegava a bola e ia embora e deixava todo mundo chupando o dedo. O Bolsonaro está pensando que é assim. Né? Olha, não vai ter eleição. Não vai ter eleição por quê? Você é dono do Brasil? Comprou o Brasil? É proprietário do Brasil? Então, eu não creio que tenha vazão dentro das instituições democráticas do Brasil esse tipo de procedimento. Então, choramingar, dizer que vai ser roubado sem ter sido e denunciar sem provar é quanto mais ele está fazendo esse tipo de afirmação. O presidente, quando está numa situação normal, ele reage muito mal. Quando ele está numa situação razoável, ele reage um pouco pior. Quando ele está na situação que ele está, que é a pior parte do seu governo, ele reage de uma forma que não tem como você mensurar. E a coisa está muito agressiva. Primeiro, ele troca todo o comando das Forças Armadas. E aí é que é o X da questão da pergunta. Coloca cada vez mais ministros no Supremo. Vai tomando conta das instituições. E, de repente, quando ele bate o pé e diz que não vai ter eleições, o senhor acredita num possível golpe no Brasil? Ou o senhor acha que, mesmo com a troca dos comandantes militares, com essa nota do senhor ministro da Defesa, não haja clima para isso? Porque o que o presidente Bolsonaro está dizendo nas entrelinhas é praticamente isso. As instituições estão resistentes ou estão ameaçadas. Eu senti 2 vezes em que o senhor quis dizer a palavra crime em relação ao Pazuello e usou opção. Não é? Pelo que eu entendi, não só ele, do seu entendimento, mas outros participantes, como Roberto Dias, que o senhor mandou prender, cometeram crimes e o senhor usou a palavra opção. O senhor está sendo mais comedido para usar essas palavras. As instituições estão resistentes a essas ações do presidente, ou esses arroubos do presidente, que você vai falando, de repente a coisa cola. Falar é para exatamente examinar o terreno. Ele foi parlamentar durante 38 anos. O cara fala uma vez, fala a segunda vez, se de repente ele perceber que a coisa vai colar, aí ele parte para cima. É possível, num mundo de hoje, eu até duvidava que era impossível, eu até duvidava que era possível. Mas quando eu vejo os caras entrarem na casa de um presidente lá do Haiti e acabarem com o sujeito, eu não duvido mais de nada. Eu não acreditava que isso é da época do Tonton Macuti lá, daquele canalha, daquele ditador. Mas eu não acreditava mais que isso pudesse acontecer nos dias de hoje. Agora eu já não duvido mais de nada. O senhor duvida ou o senhor acha que as instituições estão firmes e resistentes a qualquer arrobo do senhor presidente da República ou quem quer que seja? Eu creio que as instituições são muito firmes em qualquer arrobo do presidente ou de qualquer outra instituição. Nesse sentido, sim. Veja bem, eles estão pregando isso, não é de hoje. Né? Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, lá atrás, quando o presidente não estava na situação que está agora. Todas as manifestações que tinha ali na porta do Palácio, dia de sábado, com aquela pessoal ali e tal, sempre tinha faixas, cartazes, né? Intervenção militar, não sei o quê e tal, tal. Isso não colou. Veja bem, historicamente, nós sabemos o que aconteceu em 64. Em 64 houve uma mobilização da sociedade muito grande, mas não inicia aqui dentro. Aquele advento de Cuba, quando a União Soviética tenta colocar mísseis em Cuba, e aí tem uma negociação com o presidente Kennedy, e eles retornam e não tem Baía dos Porcos. Isso. Veja bem, o que aconteceu na América do Sul
Não foi só no Brasil. Teve no América do Sul, todos praticamente os países teve uma intervenção militar. Teve no Brasil, no Peru, no Equador, na Bolívia, quando o Guevara é morto na Bolívia, teve na Argentina. Chile. Depois teve o fiasco das Malvinas, tentando se segurar no poder, eles fazem aquele fiasco das Malvinas e sai muito mal. Ali, em 64, quando teve o golpe, você tinha ali as instituições brasileiras favoráveis. Até dentro do Congresso tinha pessoas defendendo. Aí você tinha lá a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, favorável. A passeata dos 100 mil. Os grandes meios de comunicação com editoriais pedindo a intervenção contra o comunismo, contra o Jango. A forma como o Jango é retirado pela Câmara dos Deputados do poder. Era um outro momento. Hoje não. Hoje o Brasil ele não tem condições, pelo potencial econômico que tem, que você dê vazão a isso. O boicote que nós sofreríamos imediatamente sobre qualquer deslize na democracia seria crucial para os empresários brasileiros, principalmente para o agronegócio. Datena, se você analisar o Brasil de hoje, nós não estamos sofrendo sanções no mundo pelas questões ambientais, como estamos tratando as questões ambientais por causa da pandemia. E a China precisando muito dos nossos commodities. Nós, hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. É um país comunista, mas que é o que mais compra, que nos dá o superávit primário. A nossa compra e venda americana é igual. Nós não temos um superávit com os americanos. Nós temos superávit com os países árabes, nós temos superávit na América, temos superávit na Europa e temos superávit com a China. Se você analisar, se houver uma intervenção no Brasil em relação a efeito na democracia brasileira, nós teremos boicotes internacionais muito sérios. Não se sustenta. Não se sustenta. Você vê o que está acontecendo em Cuba hoje. Você vê o que está acontecendo em Cuba hoje. Hoje manifesta. Não, mas isolada ela está há muito tempo. Isolada Cuba está há muito tempo. Hoje estão acontecendo manifestações em Cuba. Manifestações pela democracia. Pela democracia, pela liberdade, por vacinas e daí por diante. Então, Cuba, o isolacionismo de Cuba, o embargo bem covarde dos Estados Unidos, né, a Cuba, que teve o seu tempo lá, que podia ser justificável, porque o comunismo está a 150 quilômetros de Miami, mas continuar Cuba isolada até hoje é de uma canalice que não tem tamanho, entendeu? Isso é uma coisa absurda, independente de ideologia, para um povo que morre de fome, não tem comida, tem carros da década de 50, ônibus da década de 50, os caras pararam no tempo, tá? Mas exatamente pelo que aconteceu em Cuba. Não interessa se é regime de esquerda ou de direita. Ditadura é ditadura. Não interessa. Eu já estava chamando atenção para isso aqui há algum tempo. Há muito tempo atrás eu falei assim, olha, se de repente, porque o Bolsonaro apoiou o Trump. Trump perdeu as eleições, ferrou-se. Assumiu o tal de Biden, que não podem ouvir falar do Bolsonaro. E não só isso, aquele presidente da França, esse por interesse total, os americanos também. Você tocou num assunto que é o principal. O agronegócio brasileiro, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo que tem fome. E nós competimos diretamente com a França, que acabou com as suas florestas todas e planta pra caramba, e com os Estados Unidos, que acabou com as suas florestas todas, e até 20, 30 anos a gente poderia ultrapassar os Estados Unidos em produção de alimento. Então é tudo interesse comercial. Soma-se a isso o fator ambiental. Eu disse aqui, se o Brasil for isolado, porque eles estão erguendo um muro invisível das fronteiras brasileiras para commodities, para exportação. Se o Brasil for isolado do mundo e ficar um país doente, porque aí eles vão ter argumento além de queima de madeira ou coisa parecida. Eles vão dizer, olha, nós não podemos comprar carne do Brasil, porque a carne já vem bichada aqui, porque tem muita gente doente no Brasil. E não se esqueça, hein, hoje o Brasil é o epicentro da doença.
Morre muito mais gente aqui do que na Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tudo que a gente não pode ficar é isolado. Isso aí não pode acontecer. Se a gente ficar isolado numa economia globalizada, nós vamos sofrer uma barbaridade. O Brasil não é Cuba, não. Tem 210 milhões de habitantes. Bem diferente da realidade de Cuba, que é uma ilha, com todo respeito, mas muito pequena, com muito menos habitantes. O Brasil é um país gigante e é, por incrível que pareça, roubado que sempre foi, esbulhado do jeito que foi, com roubalheira que continua ainda do jeito que a gente está vendo o que acontece. O Brasil é a 10ª potência do mundo, pô. Então você não pode pregar a luta de classe de operário com patrão, porque o patrão brasileiro, o bom, né? Não o corruptor, né, dessas empresas que corromperam e várias pessoas dentro do meio político ou fora dele. O empresariado brasileiro é bom pra caramba. Você não pode pregar a luta de classe, você tem que dar condição para que o cara que produza mais para contratar mais gente. Porque nós temos fome e temos desemprego da mesma linha, uma coisa leva a outra. A gente não pode continuar desse jeito. Mas o senhor ia terminar a colocação, eu já aproveito para colocar uma outra pergunta. A situação é crítica, dá para perceber que a situação é crítica. O presidente, quando se vê acuado, ele tenta atacar. E está atacando o Supremo, está atacando a CPI, está atacando as instituições. Ele tem lá o apoio do Centrão, mas não sei até quanto tempo ele vai ter o apoio do Centrão. Ele acredita muito nesse apoio do Centrão, para que ele descarregou emendas parlamentares de 30 bilhões que podia distribuir para o povo um auxílio emergencial mais decente, mas preferiu se segurar no processo político, que ele não tem paciência para se segurar no processo político. Então aí, quando o senhor vai, depois da nota que o senhor recebe, no meio da testa, de intimidação do senhor ministro da Defesa, o senhor manda prender o Roberto Dias, que era militar. Tá? Isso, do seu ponto de vista, não foi uma reação também além do que devia ser, ou o senhor encara que fez corretamente? O senhor não se arrepende de ter tomado aquela posição e poder agravar a crise? Em nenhum momento o senhor se arrependeu de ter tomado aquela decisão? Bom, primeiro, quem sou eu para agravar uma crise que não existe? Querem criar uma crise, querem fortalecer essa crise. Vamos lá, quais são as questões objetivas e subjetivas para ter um golpe militar no Brasil? Para ter uma intervenção militar? Nenhuma, zero. A questão é que porque o Bolsonaro vai perder a eleição, vai perder a eleição para o Lula, para o João, para a Maria, isso aí é por causa disso que nós vamos ter uma intervenção militar? Aliás, está parecendo isso, né? Tá parecendo isso. Parece que ele está com medo de perder as eleições, né? Parece que está com medo de perder as eleições. Qual é o alinhamento? Vamos lá. O Lula está alinhado politicamente com que país? O Lula tinha uma relação com o presidente dos Estados Unidos melhor do que o Bolsonaro teve com o Trump. Você lembra que o Obama tinha um respeito pelo Brasil muito grande. O Brasil participava da reunião do G7, estava lá presente em todas as reuniões. O Brasil participa daquele grupo que o Bolsonaro não é convidado a isso. Isso é uma outra coisa. Não estou aqui defendendo o Lula, vamos deixar claro. Vem cá. Eu vou dar uma intervenção militar porque se o Datena for candidato a presidente, ele pode ganhar a eleição. Ora, peraí, pessoal, peraí. Quais são as questões objetivas? O Brasil tem alguma força política, PT, PSDB, PSD, qualquer P que você possa, PMDB, qualquer partido, tem alinhamento com algum país ditatorial do mundo? Qual é o alinhamento nosso? É diferente de 64, quando dizia que o Jango estava se alinhando à Rússia, à União Soviética na época. Então, sabe qual é a razão que eles estão dizendo do golpe? Duas. Porque o presidente acha que vai ser roubado na eleição, ou porque pode perder por Lula ou por qualquer outro. Eu estou dizendo Lula porque é o nome que vem à minha cabeça. Né? Então, presidente, para não ter golpe da Atena, então, para não ter uma intervenção militar, o Bolsonaro tem que ganhar a eleição. Então vamos ficar todo mundo aí, olha, fazer salam aleikum para todos eles, que eu sou filho de árabe, salam aleikum. Né? Vamos cumprimentar os homens. Não.
tem que ter uma questão séria. Qual é a questão? Qual é a ruptura institucional que precisa de uma intervenção militar? Qual é? Qual é? Nenhuma, zero. Se cria um fato, né? Cria-se um maremoto dentro de uma bacia de criança que está tomando água. Para mim, é um maremoto dentro de uma bacia. Não há subjetivamente nem objetivamente nenhum fato que possa dizer que vai ter uma intervenção militar. Ah, não, é porque o fulano gosta do cargo que ele está, então ele não quer. Se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai perder esse carguinho. Espera aí, nós estamos falando de um país de 230 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um país que tem uma das economias mais fortes do mundo. Nós estamos aqui, a França reclama do meio ambiente por uma questão simples. Você já ouviu falar em Fly River? São chuvas voadoras, tá certo? Ela que leva, você está me entendendo, para a lavoura da Europa. Se a Amazônia for extinta, nós não teremos essa chuva no mundo. É uma questão ecológica? Sim, é uma questão ecológica. Mas o Brasil, e aí eu digo, o meu estado, o Amazonas, que mantém 97% da sua floresta em pé, ela é brasileira, a floresta amazônica é brasileira, mas está a serviço da humanidade. Por isso da Mas quem te ajuda a manter essa floresta? Eu só queria fazer essa pergunta. Quem é que te ajuda a manter essa floresta? Porque não é mole. Outro dia acho que foi o governador do Piauí, falou: Datena, nós temos reservas aqui pra caramba, mas eu não consigo manter essas reservas se não houver ajuda internacional. Esses gringos são muito folgados. Eles dizem que a Amazônia é deles, mas eles não ajudam o governo brasileiro a manter as suas reservas. Tá? Eles têm que ajudar o governo brasileiro a manter as suas reservas. Ninguém quer depredar a Amazônia, ninguém quer depredar as reservas nacionais. Pelo contrário, nós queremos preservar a floresta primeiro para nós. E para a humanidade também, porque eu quero que o meu filho, o meu neto, ele respire bem, ele tenha condições... É claro, pô. Lógico. Agora, esses caras não ajudam a gente em nada, pô. Esses caras não ajudam a gente em nada. Eu digo o seguinte, é fácil. Eu te digo como, olha, nós temos aqui, você conhece, o Polo Industrial de Manaus, que é uma zona franca. Tá? Os Estados Unidos não produzem eletroeletrônico. Ele compra ou da China, ou principalmente do México. Uma TV Samsung que é produzida, uma LG que é produzida aqui na Zona Franca de Manaus, é a mesma que é vendida para os americanos. Nós estamos a 4 horas e meia de voo para Miami. Se houvesse um trabalho de relações internacionais através do Ministério das Relações, falaria para o presidente Biden: presidente Biden, por que o senhor não compra 20, 30 bilhões de dólares ano para ajudar a Zona Franca a manter a floresta em pé? Compra do México, do lado. Por quê? Mão de obra no México é barata, mão de obra na América é muito cara, então o produto final sai mais caro. O Brasil também tem uma mão de obra um pouco mais barata, só que nós temos aí a questão trabalhista, você sabe que interfere muito no produto final. Então, Datena, nós temos saída para isso. Porque o cara diz bem assim: olha, a floresta, ela está a serviço. Nós precisamos pegar meu amigo, precisa de pesquisa. Nós temos um centro de biotecnologia aqui na Amazônia que nunca funcionou. Biodiversidade. A biodiversidade é biodiversidade, olha só. É muito bonita a palavra. Agora tem que pesquisar. Um país que é contra a ciência não pesquisa. É contra a ciência. Pesquisa. Então você teria aqui, no Amazonas, só para você ter uma ideia, você sabe o perfume Chanel 5? Perfume. Não só o perfume. Maioria dos remédios que existem no mundo. Veja bem, você sabe que precisa do pau rosa, que é uma madeira aqui da Amazônia, que tem na Amazônia, para fazer a liga. Por isso que você coloca 2 gotas, a mulher sabe, coloca 2 gotas do Chanel 5, ela passa o dia todinho com aquele cheiro. Não é por causa do perfume, é o pau rosa que faz a liga, tá certo? Que está na Amazônia. Da Amazônia. Ele é usado para batom, é usado para aqueles negócios que a mulher usa, para pintar. Aqui nós poderíamos ter uma indústria de cosméticos. Aqui nós poderíamos ter uma indústria de exportação de peixe. O problema é falta de investimento. Você pega o BNDES,
que parou de investir no Brasil. Veja qual foi o investimento do BNDES na Amazônia para biotecnologia, para qualquer outro tipo. Zero. É zero. Ele investe na compra de coisas que são supérfluas para o Brasil, mas não investe para um estado que é maior do que o Nordeste todinho. Só para você ter uma ideia, o Amazonas tem 1.530.000 quilômetros quadrados, Atena. O Nordeste todinho, do Maranhão a Alagoas, lá tudinho, dá 1.500.000 quilômetros quadrados. Então, nós somos maiores. O Amazonas, o estado que eu governei, e me dá muito orgulho disso. E te digo uma coisa, Datena, não é fácil ser caboclo da Amazônia. Não é fácil você viver com a malária, com a hepatite, com a febre amarela. Não, só tem rio. Não é fácil só você tem rio. viver com a leishmaniose. Só tem rio. Quando faltou oxigênio, as cidades do interior... Não tinha como você chegar às cidades do interior para levar oxigênio. Não, à noite não pousa avião. Não, ainda e estradas, não tem estrada. Quer dizer, a gente não pode Zero. viver isolado completamente da Amazônia. O desenvolvimento sustentável tem que ser aplicado. Eu não me lembro de um país lá fora, durante a crise do oxigênio, oferecer cilindro de oxigênio. Demoraram demais. Enquanto morria gente aí nos pulmões do mundo, eles não ofereceram cilindro de oxigênio. Você, para chegar numa reserva indígena, você demora quanto tempo? De avião e de barco? De jato. Quer dizer, de jato, um absurdo. Tem locais que demoram 2 horas e meia de voo. Tem município do termina aí a parte ambiental que nós vamos voltar à CPI. E o pessoal está reclamando que eu ouvi falar. É porque você me dá o Mas é que esse assunto aí. Coisas, né, esse assunto aí, a gente pode ficar um programa inteiro sobre isso, que nós estamos fechadíssimos com a mesma opinião. Eu tenho a mesma opinião que o senhor tem sobre a Amazônia. Porque você pode. Você sabe que a gente não consegue vender moto produzida no Amazonas para a Colômbia. Porque não tem, as nossas relações exteriores não funcionam. Isso é uma coisa impressionante. Mas vamos mudar de assunto. Eu quero dizer o seguinte, eu não vejo questões objetivas e subjetivas para ver qualquer intervenção na democracia nesse momento. Eu creio que as Forças Armadas... O senhor não teme uma ameaça mais contundente pelo trabalho que a CPI está desenvolvendo? Por exemplo, eu repito, o senhor foi cuidadoso em não colocar a palavra crime e trocou por opção em relação ao Pazuello. O Dias o senhor mandou prender. Eu ainda estou naquela pergunta. O senhor não se arrependeu em prender o Dias? Não. Veja bem. Pazuello cometeu muitos crimes. Um deles foi uma omissão aqui em relação ao oxigênio, na falta de oxigênio no Amazonas. Quem disse que não? Não é assim, não. Agora, eu não posso me intimidar com isso. Eu não sou super-homem, mas o máximo que pode acontecer comigo é me matarem. Morrer eu vou um dia. Isso aí, todos nós vamos morrer um dia. O que pode fazer mais comigo? Absolutamente nada. Agora, quem não tem nada a temer, não tem por que se preocupar com a CPI, tá tendo? Quem está livre, que não tem, dorme com a consciência tranquila, não tem que se preocupar. Agora, não sou eu, viu? Aí eu falo, não sou eu que disse que o deputado Luiz Miranda disse, olha, o presidente disse o nome do deputado que está por trás disso. Não foi a CPI que disse que era o Ricardo Barros. Não foi a CPI que disse que foi o presidente que falou isso. Foi o deputado Luiz Miranda. Presidente, desmente o deputado Luiz Miranda, não ataque a CPI. O senhor, quando se vê acuado naquele cercadinho ali, que é seu habitat, o habitat do presidente do Brasil é um cercadinho. O nosso habitat é o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós não estamos no cercadinho, nós estamos no Brasil. Então, quando o senhor leva não, superficial em discussão sobre qualquer assunto, não consegue debater com você, Datena, sobre assunto nenhum. Quando ele não consegue, ele chama uma jornalista de quadrúpede, ele chama o cara de não sei o quê, ele ofende... Xingou o senhor de pateta hoje, não xingou? Ele xingou o senhor de pateta hoje no cercadinho. Foi hoje que dia foi, o Guilherme? Que dia foi, o Guilherme? Foi hoje? Hoje mesmo, Repetiu Datena. Hoje? Xingou o senador Omar Aziz de pateta junto com o Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues.
Pois é. Foi do cercadinho ali. Nós somos o pateta. Isso aí ele sabe bem. Ele é o macaco guariba. O presidente da República é o macaco guariba. Você sabe o que é o macaco guariba? Eu confesso que não sei. O senhor é da Amazônia, pode explicar melhor. Olha, de fauna e flora, o senhor entende melhor. O macaco guariba, Datena, é um macaco que anda em bando e a onça vai embaixo olhando para ver se cai algum dos galhos e ela se alimenta. O que é que o macaco guariba faz para se defender? Ele defeca e urina. Deve jogar os mais fracos. Não, defeca e urina pelos orifícios. É isso que ele faz. O macaco guariba faz isso. Só que o Bolsonaro usa a boca dele para fazer isso. Então, veja bem, não dá para discutir com o presidente que vai chamar senadores de pateta. Presidente, não responda a mim. Responda ao povo brasileiro. Você não vê o presidente Guariba, naquele cercadinho, ele com uma palavra de amor ao povo brasileiro, uma solidariedade da Datena. Só vem ofensas. Datena é o presidente que nos solidariza com uma família. Ele vai nos estados andar de moto, mas é incapaz de visitar um hospital. É incapaz de ir na casa de um familiar. Eu estou aqui na casa do seu João e da dona Maria, que perderam seus pais. Eu vim aqui me solidarizar com o seu João, que representa as mais de 530 mil mortes no Brasil. O presidente fala que é cristão, mas ofende, não tem uma palavra de amor. Ele tem uma Deus, Pátria e Família, Deus, Pátria e Família, da boca para fora. Ele é, no Antigo Testamento, um verdadeiro bezerro de ouro. Guariba, bezerro de ouro. Que quando Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar as tábuas da salvação, ele, quando volta, Arão, o irmão dele, com o sumiço de Moisés, Arão quebra o pau. Cria, pega lá o ouro todo e faz um bezerro para adorar um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele fica louco. Ele quebra as tábuas, vai para cima de todo mundo, dizendo que só tinha uma pessoa a ser adorada, só tinha uma pessoa a ser reverenciada, que era Deus. Então, Bolsonaro, você é o bezerro de ouro de alguns, só que você não é meu bezerro de ouro, porque eu creio em Deus. E sei que Deus está do lado dos brasileiros e do povo brasileiro. Você está iludido, achando que sua boca de guariba vai governar o país. Eu lhe chamo para qualquer debate, para discutir o que você quiser, inclusive de discutir os problemas que as Forças Armadas têm hoje. Falta de estrutura, falta de recursos, falta de tudo. Ou você acha que os homens na Amazônia estão vivendo bem? Vai ver a alimentação que é dada para esses homens que estão aqui, resguardando a nossa soberania nacional. Bolsonaro, me ofenda, me xingue, faça o que você quiser, mas tenha amor pelo povo brasileiro. Seja solidário às vítimas que está tendo agora. Enquanto você está chamando a gente de pateta, tem, infelizmente, um brasileiro falecendo nesse momento. E não tem uma palavra de carinho sua, não tem uma palavra de amor sua, só tem ódio no seu coração. Você não é e nunca será cristão. Olha, tem até o áudio do Bolsonaro aqui, mas não vou repetir, porque o senhor não deve estar interessado em ouvir. Agora, que dicas de passagem, já que se você me botasse uma poesia, se você colocasse um áudio de uma poesia, eu queria uma poesia que trouxesse amor, verdade para o povo brasileiro, a verdade que nos salvará. Mas eu vi impropério de um chefe de uma nação. Você me desculpa, nem eu, nem ninguém dos seus ouvintes precisa ouvir isso. Se quiser ter a concreta, do Campos, se quiser, que aliás me deu um abraço, que eu era corintiano, ele gostava de mim, foi uma felicidade. Se quiser ter a do Drummond, se quiser, eu posso até recitar, mas vou deixar. Olha, essa semana. Melhor o que eu vi, é isso aí. Agora, vem cá, isso aqui não é campanha do Lula também não, porque eu já disse aqui, eu acho que o Lula, ele não foi inocentado. O Lula, isso não é campanha do Lula. Não, mas eu não estou fazendo também isso não. Aqui, então,
Eu acho que o Lula devia ser julgado corretamente, já que o Supremo acha que ele foi julgado de uma forma incorreta pelo Moro, e devia ser investigado corretamente. E aí sim ele poderia ter ficha limpa para disputar a presidência da República. Não é campanha para o Lula. Porque o cara que está ligando aqui acha que nós estamos fazendo campanha do Lula. Não, pelo contrário. Não. Então vamos seguir. O senhor já falou isso. Não, mas eu quero deixar mais claro uma coisa. Eu sou o fundador. Depois os caras olha, estão fazendo campanha no cara lá. Não. Eu sou a segunda pessoa a ter assinado a ficha de filiação do PSD. Bolsonaro, eu fui o primeiro governador a me filiar ao PSD. Eu sou fundador do PSD. Me orgulho muito de ter um partido estruturado, que é a segunda maior bancada no Senado Federal, uma das maiores bancadas na Câmara. O nosso partido vai discutir o apoio a uma candidatura. Até hoje nós não temos candidato a presidente da República, da Atena. Nós vamos discutir um nome e, é lógico, sob a liderança do nosso querido Kassab, que é meu amigo pessoal, foi prefeito de São Paulo. Nós iremos discutir uma coisa. O que eu estou falando aqui são fatos. Não estou aqui pedindo voto para ninguém, longe de mim fazer isso nesse momento. E o Kassab deve estar bravo comigo. É uma pena, mas eu também fiquei bravo com ele. Eu fico bravo comigo também, não tem problema nenhum. É um problema paulista aí. Não, é um problema dele. Agora, vem cá, o lance é o seguinte... o Ricardo Barros, não é de hoje que eu tenho problema com o Ricardo Barros, e o Brasil tem problema com o Ricardo Barros. Quando ele foi ministro da Saúde do Temer, porque ele passou em tudo quanto é governo. Tudo quanto é governo e teve problema onde ele passou. No Ministério da Saúde, ele começou a ter uma relação boa com a gente aqui na rádio, porque a gente entrava com pedidos, por exemplo, dele autorizar remédios que eram caríssimos, não é? Para gente que tem doença grave e às vezes não é nem para curar, é para amenizar a dor do sujeito que tem câncer, que tem doença degenerativa e tal. Aí o caldo começou a entornar quando um menino precisava de um remédio para uma doença gravíssima que prendia o menino no corpo. Com 5 anos de idade, o menino só mexia os olhos. E o pai do menino havia ganho na justiça contra o Ministério, que tinha 120 bilhões, eu disse bem, 120 bilhões à disposição, e não queria pagar um ciclo de remédio do menino que ia melhorar a vida do menino, como de fato depois melhorou, porque nós descemos o pau, a justiça foi lá e decretou prisão de um membro do Ministério da Saúde, e aí liberaram o remédio. Mas o Ricardo Barros não liberou e sumiu, desapareceu. Quando começou a acontecer denúncia contra o ministério dele, nós descemos o cacete. Quer dizer, você é bom também quando você elogia. Quando você mete o pau no cara, você deixa de interessar o cara. Graças a Deus, eu deixei de interessar ele e principalmente ele a mim. Há pouco, o Ricardo Barros, antes de ser nomeado líder de governo, houve busca e apreensão nos escritórios dele lá em Maringá. Tem um monte de pipa dele, do estado dele mesmo. E nos governos que ele passou, deixou um monte de esqueleto no armário. Eu não entendi porque que o Bolsonaro botou o cara lá para ser líder do governo. Agora, o nome dele tem aparecido muito nessa CPI. Quando é que ele vai depor a CPI de uma maneira definitiva e clara? E se é que a CPI tem interesse em ouvir o Ricardo Barros? Dia 20 desse mês, eu pessoalmente não vejo interesse de ouvir o Ricardo Barros. Eu te falo por quê. As pessoas podem... Por que não? Porque a CPI nunca acusou o Ricardo Barros de nada. Quem acusou o Ricardo Barros, segundo o deputado Luiz Miranda, foi o presidente. O presidente Bolsonaro tinha que ter feito uma nota de desagravo, ter gravado uma live com ele, dizendo, olha, Ricardo Barros é da minha confiança. Eu nunca falei que o Ricardo Barros era feio para esse deputado Luiz Miranda. Esse deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Não fez isso, Datena. Então, o deputado Ricardo Barros quer ir se defender na CPI, quer falar na CPI, falar contra quem? Contra o Luiz Miranda? Não, ele tem que pressionar o presidente. Não, peraí, presidente. Estão dizendo aí que o senhor disse isso de mim. O senhor tem que desmentir. Porque no dia que eu souber, Datena, que você falou, sou teu amigo, convivo com você diariamente, você está lá no almoço e vem você falar mal de mim, o que eu vou fazer? O Datena, o
O João estava aí contigo, você falou mal de mim, bicho, tu tem que desmentir, isso fica ruim para mim. Aí Dudu da Atena disse, olha, esse João safado, mentiroso, eu nunca falei isso de você e vou fazer isso agora. Que é o que se faz. Não é a CPI que acusa o deputado Ricardo Barros. A CPI passou a perguntar pelo deputado Ricardo Barros após o deputado Luiz Miranda, no dia 20 de março, ter levado para o presidente uma denúncia sobre a forma como estavam querendo a Covaxin, e o presidente teria dito que quem estava por trás disso era o deputado Ricardo Barros. O presidente teria dito isso. Quem afirma isso não sou eu, quem afirma isso é o deputado Luiz Miranda. Só quem pode desmentir, o Ricardo Barros pode passar 16 horas na CPI. Tudo que ele falar sobre esse assunto vai entrar num ouvido e sair pelo outro, porque a gente vai acreditar em quem? Tem que acreditar em alguém. Como o presidente já se passou 17 dias e o presidente não desmentiu, leva a crer a mim, a você e a toda a sociedade brasileira que o deputado Luiz Miranda está falando a verdade. Deputado Ricardo Barros, eu tenho respeito por todos os parlamentares, mas o senhor na CPI não vai contribuir em absolutamente nada. Zero. Porque o senhor vai lá desmentir o deputado Luiz Miranda. Quem tem que ser desmentido é o presidente, segundo o deputado Luiz Miranda. Eu te dei um exemplo, da Atena, simples. Você está conversando com o João depois sai de lá e diz, olha, o Datena esculhambou você, disse que você é bandido, isso é isso e tal. Eu falei, quem cala Datena, consente, meu amigo. Né? Quem cala consente. Então, o que o deputado... Eu já sei o que o deputado Ricardo Barros vai dizer. Olha, esse Luiz Miranda é um picareta, eu não sei o quê. O presidente nunca disse isso aí, deputado. Não é o senhor que tem que dizer que o presidente disse ou não disse. Quem tem que dizer que não disse é o presidente, não é você. Não fale por ele. Tá entendendo? Bom, a CPI, entendi. Mas eu estou preocupado com o seu tempo, não com o meu, porque eu tenho tempo pra caramba. Agora. Mas eu tenho agora uma entrevista na outra emissora, o pessoal está ligando. É por isso. Só não fala da outra emissora, porque senão você vai chamar a outra emissora. Então eu vou acabar logo. Não falo não. Falta algo. Porque senão os caras deixam de me ouvir e vão te ouvir em outro lugar. Agora vem cá. Aí. Mas você tem prioridade. A hora que você me chamar, eu tô aqui. Não, e é muito bom conversar com o senhor. Agora, algum outro depoimento à CPI o senhor acha crucial? Essa é a pergunta. E eu cito um deles, a sessão secreta que o Witzel pediu, e ele chegou a dizer que cada um daqueles hospitais que o Iabas aqui de São Paulo contratou tinha dono. Isso ali é um reduto da família Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, e ali pode ter alguma declaração mais grave do Witzel que atinja de novo alguém ligado ao Planalto ou coisa parecida. O senhor acha que, primeiro, a importância desse depoimento do Witzel e qual outro depoimento que o senhor julga muito importante para a CPI que está por vir, enquanto Cuba diz que após as maiores manifestações em 30 anos, líder convoca entrevista, reconhece crise e culpa sanções dos Estados Unidos. Você vê que mesmo em Cuba, onde o cara tem um medo desgraçado de falar, o povo manda, né? O povo foi para as ruas e o cara teve que ir lá e justificar. Claro que ele ia acusar os Estados Unidos, mas já começa a ficar em xeque o regime cubano. Bom, já está em xeque há muito tempo, mas fica mais difícil ainda. É fácil acusar os outros, mas se bem que é verdade, né? Quem sufocou Cuba foram os Estados Unidos mesmo. Bom, vamos lá. A pergunta sobre a sessão secreta do Witzel, que aí pode ter coisa, e qual outro depoimento o senhor julga importante e a possibilidade de prorrogar ainda mais a CPI? Nós tivemos vai encerrar. O ex-governador Witzel dizendo que os 8 hospitais federais tinham dono. Nós pedimos informações quais são os prestadores de serviço desses hospitais e vamos quebrar o sigilo desses prestadores de serviço para a gente chegar para saber se há evasão aí desses recursos que eles recebem, para onde estão indo. Esse é um ponto. Segundo, aquela sessão secreta que ele pediu, nós iríamos fazer sexta-feira passada, não foi possível,
porque o governador tem alguns problemas de segurança que nós estamos tentando resolver e estamos tendo muita dificuldade para dar essa segurança para ele. Eu já conversei com o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio. Eu disse a ele: olha, isso é uma questão muito séria e nós precisamos da colaboração. Bom, esse é um outro assunto que... Está sendo ameaçado de morte o Witzel, é isso? Ele tem sido ameaçado, sim, várias vezes. Ele tem se queixado isso à CPI, né? Isso é um ponto. Mas nós vamos ouvi-lo. Talvez seja agora, nesse recesso, que se houver o recesso, nós iremos ouvi-lo nesse recesso. A outra questão que você me pergunta, a Precisa, é importante o depoimento da Emanuele amanhã, da Precisa, representante da Precisa. Vai ser muito importante o reverendo Hamilton Gomes, que foi uma das pessoas que é citada pelo Dominguete, em relação a como é que o Dominguete teve acesso ao governo, com uma facilidade que você não teria ou não teria, né? Se eu ligar agora para o ministro para marcar uma audiência, ele vai ver: olha, vou dar uma olhada na minha agenda e te retorno, né? E tem o Cristiano, que é representante da Davat, que aí os dois, tanto o reverendo como o Cristiano, é o mesmo assunto, que é a vacina. Então, essa semana vai ser sobre vacina Covaxin, AstraZeneca da Davat, e a gente espera, Datena, a gente espera trazer a pura verdade à população, independente de quem está querendo desvirtuar o trabalho, querendo diminuir o trabalho, querendo desqualificar o trabalho da CPI. Acho que a gente está fazendo um trabalho que poucos no Brasil acreditavam que chegaria, e hoje temos o apoio de muitos. No primeiro momento, a gente falava para alguns, a grande maioria achava que isso ia dar em pizza, e não vai dar em pizza, Datena, pode ter certeza disso. Já não deu. Foi um abacaxi desgraçado, foi um negócio impressionante. Em pizza foi que não acabou. Pode ser até em pizza, mas é pizza de abacaxi. Bom, senador, foi um prazer, uma honra conversar com o senhor, que representa não só a presidência da CPI, mas um dos estados mais fantásticos que nós temos no nosso país, né? Todos são importantes, mas a Amazônia em especial, um povo muito carinhoso, agradável, que eu tive várias oportunidades de conhecer, fazendo várias matérias aí, e terei oportunidade de voltar assim que esse negócio passar, essa pandemia passar. Prazerão em falar com o senhor, desculpa ter atrasado a entrevista de outra emissora, e até a próxima oportunidade. Saúde a todos vocês do Amazonas e do Brasil inteiro, a sua família também. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente é bom de conversa. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Tchau, senador. Boa sorte, hein? Um abraço. Com Deus.